Fala pessoal, tudo bom? Gostaria de compartilhar com vocês aqui uma reflexão de extrema importância. Uma reflexão sobre a igreja contemporânea, sobre a igreja do Senhor e alguns porquês que acontecem, né? Você vê muitas quedas, as pessoas que acompanham a igreja do Senhor às vezes fica perplexa, né? Por que que grandes líderes, grandes homens de Deus, mulheres de Deus caem? Escândalos acontecem e tem muitas pessoas que se afastam da presença do Senhor, se afastam da igreja, geram decepções. Então esse canal ele é para abençoar a sua vida, é para trazer um entendimento sobre a igreja do Senhor. E eu gostaria de trazer uma reflexão que vai falar muito ao seu coração. Eu gostaria, se a gente pudesse colocar um tema nessa mensagem aqui, seria a queda que glorifica a Deus. Eita, Diego, mas como que uma queda pode glorificar a Deus? Glorifica. E eu vou te mostrar através da palavra. Nos últimos dias, a gente tem visto brigas dentro das igrejas, igrejas grandes aí, você vê Igreja da Lagoinha, né, uma igreja tradicional, mais de 70 anos no Brasil, e hoje a gente vê uma briga ali entre os irmãos pelo emblema, algumas coisas administrativas e coisas que têm gerado escândalos no nosso meio. Você vê aí recentemente, inclusive, mexeu muito comigo aí a morte do apóstolo Rina. O apóstolo Rina foi um grande homem de Deus, ele que foi o presidente ali, né? Foi o construtor, foi o homem usado por Deus para desenvolver a igreja Bola de Neve. As pessoas até, pô, igreja chamada Bola de Neve, esse mundo tá muito doido mesmo. Mas foi uma visão que Deus deu para esse homem. E Deus mostrou para ele que o evangelho seria como uma bola de neve que iria aumentar, ia ser uma avalanche, alcançar muitos jovens. E glória a Deus por isso, foi um grande homem de Deus, usadíssimo por Deus e que alcançou aí, ó, os da periferia, os jovens. A igreja não alcançava os jovens, pessoal. Na minha época, particularmente, os filhos de crente sofriam muito, né? Não podia jogar bola, não podia jogar videogame, não podia usar bermuda. Coitados, os meninos sofriam demais. Mas o apóstolo Rina veio com uma visão diferenciada. O cara surfista começou a fazer uma reunião com os amigos, foi impactado pela presença de Deus e precisava falar desse amor que nós estamos falando aqui. E simplesmente numa loja de surf, ele coloca uma prancha ali, coloca a Bíblia e começa a pregar. E dessa pregação nasce uma igreja poderosa. Poderosa, mais de 30 e poucos países, 500 e poucas igrejas, jovens saindo da prostituição, prostitutas, a galera da droga, e ele tocou, ele foi um homem muito usado por Deus. E infelizmente, né, esse mês ele veio a falecer, um acidente de moto. Ele estava ali com os missionários ali, pregadores do asfalto, jovens, os caras de moto, né? E eles fazem um trabalho lindo, eles pregam para as nações, eles dão ali as suas voltas de moto e eles fazem projetos sociais, pregam a palavra, muito lindo o projeto. E infelizmente ele caiu da moto e veio a falecer. Mas antes disso veio-se um escândalo. Ele estava com um problema de relacionamento, onde ele pediu um tempo da igreja porque ele precisava cuidar da sua família, cuidar da sua casa. E a igreja não teve misericórdia com ele. Um homem que abençoou tantas pessoas, eu vi vários, até pastores da própria igreja dele, falando, o homem é pecador, eu vou sair debaixo da... Olha, o cara gastou a sua vida pro evangelho, ensinou o cara a palavra e o cara agora é abandonado. Mas o que eu quero dizer com isso? O Rina, um grande homem de Deus, mas era humano. Ele mostrou a humanidade, que o pastor chora, que o líder também tem as suas dificuldades. E é o que eu quero mostrar com esse vídeo, eu quero mostrar na palavra, e é lindo as escrituras. Só se assusta com essas coisas quem não lê a palavra. Tem pessoas que não vão à igreja, não congregam porque falam que é hipocrisia, como é que... Irmão, você não conhece nada da palavra, porque se você conhecesse, você iria ver que a palavra de Deus nunca escondeu nada. Nada. As escrituras
se revelam. E a gente viu muitos líderes, heróis da fé, caindo. Existem quedas que glorificam a Deus. Na Bíblia você vai ver Rei Davi, um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. O cara caiu em adultério, adúltero, pegou a mulher do melhor amigo. Você vai ver Moisés, homicida, bateu na rocha, desobedeceu a Deus. Você vai ver profetas que foram para a caverna, estavam com crise de ansiedade, depressão. Você vai ver Pedro, um dos maiores discípulos, cortando a orelha, mostrando extrema violência. Existem quedas que glorificam a Deus. Salmo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois eu vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Sabe quem começou a falar isso aqui no versículo 1, no Salmo 6? Foi Davi, irmão. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que era, biblicamente, você sempre vai ver derrubando gigantes, ganhando várias lutas, mas neste momento ele estava com medo da ira de Deus. Ele estava pedindo misericórdia porque estava fraco, ele estava desfalecendo. Ele estava doente mentalmente, fisicamente talvez, porque ele fala: cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Sabe, a crise de depressão, crise de ansiedade. A crise de ansiedade gera isso. A palavra de Deus diz: todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Esse é o rei Davi, irmãos. Eu te pergunto, como que esse homem está aqui? Ele está caído? Ele está em prantos. A palavra do Senhor diz que ele pede proteção para o amor leal. Você crê que Deus tem um amor leal? Deus, ele não nos ama por aquilo que nós fazemos. Deus não nos ama porque nós somos santos, os bonitões da fé. Deus, ele tem um amor leal que mesmo na fraqueza e na dificuldade, ele estende as suas mãos, e era este amor leal que o Davi, o grande rei Davi, estava clamando ao Senhor. Ele diz assim, ó: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. Eu consigo ver Davi, aquele grande Davi que matou Golias, que tinha grandes exércitos, espadas. Neste momento aqui eu consigo visualizar Davi em posição fetal na sua cama, gemendo e chorando, porque a palavra de Deus diz que de tanto chorar inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados, aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Aqui está o segredo de todas as coisas. Sabe, eu vou colocar o tema desse vídeo aí, uma queda que glorifica a Deus. Sabe por quê? Deus permite. Deus permite que todas as vitórias sejam glorificados apenas o nome dele. Quantos ministérios grandes. E assim as pessoas começam a adorar aquela pessoa, né? Começa a idolatrar. Deus odeia a idolatria e Deus permite a queda, sabe para quê? Para mostrar que o apóstolo Rina, para mostrar que Caio Fábio, para mostrar que Edir Macedo, para mostrar que o líder tal, para mostrar que Davi, que Pedro, que nenhum deles pode tocar na glória de Deus. Então, quando eles caem, glorificam a Deus.
Talvez você está passando num momento como esse, Davi. Talvez você está numa crise de ansiedade, numa depressão. Talvez você era um cara poderoso, teve finanças. Você é um cara que estava no controle de todas as coisas. E às vezes veio um vendaval e derrubou tudo, virou de cabeça para baixo a sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes Deus tira o chão para que a gente possa correr para o colo dele. E ele nos mostra, tá vendo, filho? Eu estou no controle de todas as coisas. Então que a gente possa aprender com essa reflexão, que a gente possa aprender que na igreja, na congregação, ou não sei, na sua família, no meio da sua família, você vai precisar aprender com pessoas que caem. Quando uma pessoa cair, se o seu pastor cair, se o evangelista cair, se o líder cair, eu não sei, uma pessoa, seu pai, sua mãe. Ei, estenda as mãos, porque você vai estar mostrando o amor de Deus. É muito lindo isso, porque isso traz um conforto para as nossas vidas. Talvez você não tenha mais uma intimidade com Deus, você se afastou da casa de Deus porque você botava uma expectativa num líder. Você botava a expectativa na pastora, você botava a expectativa num irmão, e Deus permitiu a queda. Deus permitiu a falha. Talvez não seja nenhuma queda, seja uma falha. Mas para mostrar que a glória é dele. A igreja é do Senhor. Então, que a gente possa ficar com essa reflexão. Tem quedas que glorificam a Deus. Talvez você esteja tropeçando agora. Talvez hoje você está fraco na fé. Sabe para quê? Para você olhar para Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Como Davi estava aqui quebrado, moído. Ele poderia ser um cara soberbo, falar: eu tenho todos os reinos, eu tenho espada, eu tenho dinheiro, eu tenho a mulher que eu quero, eu tenho o dinheiro que eu quero, eu tenho o que eu quiser. Davi não fez isso. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. Se prostrou, falou: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Então é isso, queridos. Quando você entende essa palavra, tudo fica mais leve. Você vai estar num ministério, alguém vai falhar com você, você vai lembrar dessa palavra e falar: poxa, até Davi, Moisés, todo mundo falhou, porque ele não falha. Vamos levantar. Então que Deus abençoe, que Deus traga um entendimento para essas igrejas, líderes que estão falhando, líderes que estão causando escândalos. Ei, lembre-se do Senhor Jesus, se arrependam-se. Se arrependam-se, ovelhas que estão neste aprisco, orem pelos seus pastores, pelos seus líderes, ore pela igreja, ore pela igreja, porque é um corpo unido que vai fazer toda a diferença. Amém? Fica com essa reflexão. Então a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, até uma falha, até um pecado, errou, vacilou, levanta. Só não se acostuma com o chão. Levanta e anda. Vamos que vamos.